Efésios capítulo 2, versículo 8. Talvez é um dos versículos mais falados pelos filhos de Deus, mas talvez também é um dos menos compreendidos, porque aqui está um resumo poderoso do que é a vida cristã, irmãos. Então, se eu não entender graça, se eu não entender fé, e se eu não entender direito salvação, e eu não digo entender de forma teológica, natural, eu digo entender no espírito, se eu não entender isso, a minha vida cristã ficará aquém daquilo que Deus quer. Amém? Então eu preciso entender a graça, que é o próprio Jesus. Eu preciso entender a fé, que é a convicção na graça, na obra de Jesus, que produz salvação para mim. Boa parte de nós, filhos de Deus, se formos perguntados o que é salvação, a primeira frase que vai vir para muitos é a única, não, é ir para o céu. Né? Vou para o céu, vou ser salvo. Alguns vão ser condenados, mas eu não, eu vou para o céu. E a única coisa que muitos sabem a respeito de salvação é isso. A gente está aqui por um tempo, passando um bando de tribulação, angústia, dificuldade. E a gente um dia vai para o céu. Né? E essa canção às vezes é cantada por alguns num desespero, né? Maranata, Jesus, eu não aguento mais. Vem logo, eu não aguento mais a tribulação. Não, ele não vai apressar a vinda dele por conta da nossa tribulação, irmão. Há um dia e há uma hora, amém? Há um tempo estabelecido e ele virá. Enquanto isso, nós precisamos viver salvação. Que aí você precisa ampliar o seu conceito de salvação com aquilo que a palavra diz. E não é só ir para o céu, pastor, você fala só como se fosse uma coisa pequena. Não, irmão, é o principal, é o auge, é o top, amém? Se vivermos bem aqui e não formos para o céu, não adianta nada. Não é? Se formos ricos e abundantes em saúde aqui e não formos para o céu, isso não serve de nada, porque a eternidade será lá ou não. Então o que nós queremos é ir para lá. Só que, quando eu digo não é só isso, é porque você está aqui agora, irmão. Você não está lá. E você não sabe o dia que ele vem. Pode ser daqui 5 anos. Eu oro que seja daqui 5 anos. Né? Pode ser daqui 10 anos. Pode ser daqui 100 anos, irmãos. Você pode passar a sua vida inteira, falecer, ser enterrado, acabar com a sua estrutura ali, e Jesus ainda não ter vindo. Grandes homens de Deus, grandes profetas dizem que é para esses dias, mas e se esperarmos mais 100 anos? Qual o seu estilo de vida? Como você viverá e como você está vivendo? Pastor, uma angústia doida, maluca. Eu queria que fosse agora. Não, irmão, você precisa e eu preciso viver salvação. Amém? E nós vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 8. Você abriu aí? Gostaria que você lesse esse texto com a gente aqui, para se compreender bem. Deixa eu ver a hora aqui para nós não atrasarmos, amém? Vamos lá. Efésios 2, no versículo 8. Amém? Porquanto pela graça sois salvos. Pela graça, nós somos salvos. Você pode dizer isso para alguém? Fala, fulano, pela graça você é salvo. Amém? Pela graça você é salvo. E o nome já é sugestivo. Talvez você não entenda o conceito de graça, a gente vai falar aqui, mas o nome é sugestivo, é graça. É de graça, é 0800, amém? É ser convidado para a festa, não precisar levar nenhum refri. É isso, amém? Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. É outro conceito que muita gente não entende. Isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Amém? Pela graça sois salvos. A salvação é pela graça mediante a fé. Não há outro caminho para você alcançar salvação se não for
por Jesus. E entenda-se Jesus como a graça. Graça não é uma doutrina. Estou falando de graça o tempo todo, todo dia, toda hora. É porque Jesus é a manifestação da graça. Jesus é a graça. Jesus é. E aí talvez fique melhor para você. Talvez esse nome ofenda a sua religiosidade. Mas Jesus é o favor imerecido. A obra de Jesus é favor para aquele que não merece. Opa, então é para mim. Amém? Então é para mim, eu não mereço, eu nunca mereci, não vou merecer a salvação, a obra da cruz, então é para mim. Eu preciso crer nisso, eu preciso estabelecer a minha fé nisso. Pela graça, pela misericórdia, pelo amor. E nessa frase que eu construí, a graça está no centro dessa equação, porque Jesus está no centro. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, não há outro, e entenda-se Pai como salvação. Amém? Ir ao Pai é ser salvo, é receber dele provisão, é receber dele cura, é receber dele manifestação de poder para suprir você abundantemente em tudo. Eu não entendo como pessoas se ofendem com essas afirmações, irmãos. Ah, mas não é bem assim. Não pode ser tão fácil assim. Jesus sofreu tanto na cruz, como é que pode ser tão aberto, tão fácil? É só crer nele, pastor. Entenda, irmão, o preço que Jesus pagou foi tão alto que você não precisa pagar mais nada. É bom, né, ir comer num lugar caro. E você está, poxa vida, pensando, né, em desembolsar aquele valor ali, contribuir com a família, né, e de repente alguém levanta, tudo bem, eu estou suprido, vou pagar para todo mundo. É bom, não é, irmãos? Mas tem gente que fica constrangida com isso. Ah, poxa vida, que orgulho, que orgulhoso, não deixou nada. Ah, deixa eu pagar pelo menos o suco, não é? Deixa eu pagar pelo menos tem gente que fica constrangido com isso. Deixa eu pagar pelo menos o estacionamento lá fora para a gente ir embora. Não, irmão, Jesus pagou tudo. O problema é que nós olhamos para o nosso pecado, para a nossa desgraça, para a nossa vida antes de Jesus, que era destruída mesmo. Nós olhamos para aquilo tudo e falamos, não pode. Talvez porque não conheçamos o quanto Jesus sofreu na cruz. Talvez porque não leia Isaías 53, 54, você vai ver o quanto Jesus sofreu na cruz. A Bíblia diz que Deus agradou moê-lo, irmão. A Bíblia diz que os seus ossos ficaram expostos. Jesus apanhou da madrugada até ser colocado na cruz. E não foram alguns socos, não foram alguns pontapés, não. A Bíblia diz que no auge do seu sofrimento na cruz, todos os pecados, toda a doença, toda a maldição foi colocada sobre ele, toda, irmão. Você imagina quantas pessoas já passou pela terra? Desde Adão até aqui? Quantas? Nós temos quantas pessoas hoje na terra? 7, 8 bilhões? Por aí? Quase 8 já, né? Agora você imagina isso para trás. Séculos e mais séculos, milhares e milhares de anos para trás. E a Bíblia diz que todas essas pessoas que sofreram maldição foram redimidas na cruz. Porque na cruz Jesus recebeu toda a maldição de cada ser humano, toda a doença no corpo dele. Ah, mas essa doença é nova. Estava sobre Jesus. Estava lá sobre ele. Ele sofreu toda a maldição na cruz do Calvário. Então não queira entrar nesse negócio e tentar agradar a Deus, tentando pagar o que ele já pagou. É pela graça. É estranho porque nós repetimos isso dia após dia, hora após hora, nós só falamos disso. E tem gente que ainda se ofende em imaginar que pode pagar alguma coisa. E pensar que a nossa obra aqui, o que nós fazemos aqui na congregação, fora da congregação, é para pagar alguma coisa. Não é. Nunca foi.
Amém? Não pode ser. Porque se fosse, Jesus não precisaria ter morrido. Bastava apenas ele enviar um mestre, Deus enviar um mestre para nos ensinar a fazer boas obras e agradar a Jesus, agradar a Deus. Mas ele morreu na cruz, irmão. É pela graça. E o conceito de graça é esse mesmo que você está pensando. Não se ofenda. É exatamente esse. A Bíblia diz que não vem de vós. Não pode vir de vocês. É dom. É dom. E dom também é graça. Você está me entendendo? A palavra dom aqui é graça. É dom de Deus. É presente de Deus. Presente de Deus. Não pode vir de nós. Ele diz que é mediante a fé. É outro problema na vida cristã. Outro problemão. O entendimento a respeito de fé. Porque por mais, irmãos, que Deus tenha enviado Jesus, escuta isso, por mais que Deus tenha punido Jesus na cruz do Calvário, você acredita que tem gente que ainda vai para o inferno? Você acredita nisso? Pelo simples fato de não conseguir confiar, de não conseguir crer nessa verdade? Pelo simples fato de falar assim, não é bem assim. Não crer, não descansar. Fé. Não tem outra definição mais exata do que o que está escrito em Hebreus no capítulo 11. Se você quiser abrir, fique à vontade. Mas eu vou ler rapidamente para nós ganharmos tempo. Hebreus no capítulo 11, no versículo 1. Ora, a fé é certeza. Amém? A fé é certeza absoluta que haveremos de receber o que estamos esperando. Agora, o que você está esperando é o importante. Porque eu espero a manifestação de toda a graça de Deus sobre mim. Que é a manifestação do suprimento de Deus na cruz do Calvário. Suprimento total na minha vida. Eu não vou para o inferno. E durante a minha vida aqui, eu serei suprido, abundantemente suprido. É isso que eu espero. O diabo vem, coloca um sintoma, eu olho para o sintoma e digo, não é isso que eu estou esperando. Eu espero a manifestação da graça. Jesus, eu creio, a minha fé está estabelecida. Eu tenho certeza absoluta e eu aguardo a manifestação do seu poder. Então, enfermidade, você não tem direito de estar aí. Ah, mas algum religioso falou para mim que talvez é a punição de algum pecado que eu cometi. Que pecado, se todos estiveram na cruz do Calvário sobre Jesus? E eu estou em Jesus. Que maldição, se a Bíblia diz que ele levou toda a maldição. Então, se ele levou a maldição, se ele levou o pecado, essa manifestação de enfermidade só pode vir de um lugar, do inferno. Então, se eu crer e descansar em Deus, se eu estabelecer a minha fé nele, o que vai ocorrer, irmão? O milagre ocorrerá ou não? Ah, pastor, mas está demorando. Qual o problema? Eu continuarei manifestando a minha fé na graça, porque a minha circunstância pode mudar, ele não. As minhas finanças podem oscilar, a verdade dele não. Você entende isso? O diabo pode ficar furioso, Deus não muda. Ah, mas o diabo está mandando muito sintoma na minha vida. Sim. Está mandando muito problema para mim. Sim. Mas a verdade ao seu respeito não muda. Então a sua fé não pode mudar. Porque a sua fé precisa estar na verdade, no que você está esperando. Isso parece triunfalismo. Né? A doutrina do triunfalismo. Mas é o triunfalismo de Jesus na cruz. Se ele não triunfou na cruz, esquece, irmão. Nós estamos fazendo o que aqui? Lutar contra o diabo, que nós não enxergamos, não vemos e está aí trabalhando nas trevas contra nós, que pode nos pegar toda hora. Não, nós não estamos trabalhando na nossa força. Estamos trabalhando na força do triunfo de Jesus na cruz do Calvário. Então eu descanso nisso. Eu confesso isso, eu falo isso. E também é a prova daquilo que não podemos ver. Para muitos o problema é não enxergar. É por isso que você está aqui hoje, é por isso que você precisa ler Bíblia, é por isso que você precisa mergulhar. Eu preciso mergulhar no Evangelho. Para quê?
para conseguir ver no meu interior aquilo que eu não estou vendo nos meus olhos. Para ver a manifestação do Evangelho, que é a graça de Jesus, no meu interior. E mesmo que os meus olhos naturais não enxerguem, eu vou confessar e continuar crendo, porque a prova está no meu interior. A prova está aí, para quem quiser ver, só que no Espírito. Esse é o problema para muitos. Ah, mas eu não estou vendo, então eu vou inventar uma doutrina minha e dizer o seguinte: o problema, a dificuldade está vindo é porque Deus quer me ensinar. Quando eu ouço isso, me dá arrepio, irmão, assim na espinha, sabe? Porque eu penso o seguinte, querido, e aí você pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Se a enfermidade que vem sobre a sua vida é para Deus te ensinar, por que você vai no médico? Não, essa enfermidade está na minha vida é para Deus me ensinar. Então fica em casa, não vai no médico. Porque se Deus quer te ensinar com a enfermidade, Ele manda a enfermidade, Ele te ensina e depois Ele tira a enfermidade. Então esse conceito é meio doido. Não é porque Deus, escuta, não é porque Deus aproveita o momento de enfermidade para te ensinar que Ele mandou a enfermidade para te ensinar. Porque Deus trabalha em todo o tempo para te ensinar e para me ensinar. Na abundância e na escassez, na cura e na doença. Em todo o tempo o Senhor está nos ensinando, toda hora. Toda hora está nos ensinando. Então não faz sentido essa lógica. E dizer que você vai se alegrar na tribulação. Ah, pastor, mas alguém disse que eu tenho que me alegrar na tribulação. É bíblico? É bíblico. Por que eu deveria me alegrar na tribulação? Porque eu sei que Jesus já levou a tribulação. Eu sei que Jesus já levou a enfermidade. Então eu me alegro. O sintoma vem, aquela dor terrível vem. Eu respiro fundo e falo, glória a Deus. Aleluia. Ah, mas você é maluco, está doente. Sim. Sim. Eu não vou negar a realidade que está no meu corpo. Mas o que eu vou negar e vou afirmar é que Jesus levou essa realidade natural lá na cruz. E agora eu vivo uma realidade que é espiritual. Estou estabelecido. Então o que é isso tudo, pastor? É salvação. Porque a palavra salvação, ela é ampla. Bem mais ampla do que a gente imagina. É ser salvo do inferno, é ser salvo das enfermidades, é ser salvo de um casamento caído e destruído, é ser salvo de ter filhos perdidos, é ser salvo de ter finanças destruídas, é ser salvo na alma. É ser salvo de depressões, de preocupações, de angústias. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é isso, pastor? É salvação para a sua vida. Amém? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E quando o problema vier? Quando o problema vier, você se alegra no meio da tribulação. Não é porque Deus mandou a tribulação. É porque a tribulação já foi levada. Amém? Glória a Deus. Então não há manifestação de salvação se não houver um casamento, uma união entre a graça e a fé. Entre Jesus, a manifestação de... Porque não dá para separar Jesus de sua obra. Entre Jesus e sua obra e a fé que está em nós. Se não nos tornarmos uma só carne nele, não há manifestação de salvação. Por isso que eu disse lá atrás que muitos, mesmo com essa obra tremenda de Jesus na cruz do Calvário, ainda serão condenados. Muitos. Por quê, pastor? Fizeram más obras? Não, porque não creram. Porque não se casaram. A Bíblia diz que aquele que se une a uma mulher se torna uma só carne com ela. Mas aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Então eu preciso me unir às minhas convicções à graça, tirar as minhas convicções do legalismo, dos enganos, das falsas doutrinas, dos outros deuses, das mentiras, e colocar toda a minha convicção na obra de Jesus. Falando assim é tão fácil, né? Parece que a gente não vai viver mais em tribulação. Então, por que então os crentes vivem em tribulação? Abra Gênesis no capítulo
3, irmãos. Olha Gênesis no capítulo 3. Por que, pastor, a gente vive tão atribulado? Porque os dias passam e nós continuamos tendo sintomas de enfermidade, mais sintomas, e até irmãos queridos nossos falecem, morrem, vão para a glória. Por que isso acontece? Porque ora as minhas finanças estão bem, mas parece que ora o diabo entra e quer destruir tudo. Vamos lá, eu vou mostrar de quem é a culpa. Não fique muito com raiva desse rapaz, porque você vai encontrar com ele no céu, amém? Então não é legal você alimentar raiva de quem vai morar com você lá. Ou Gênesis no capítulo 3, no versículo 17. Então voltou-se para o homem, Deus, volta-se para o homem e diz: por que escutaste a voz de sua mulher e comeste a árvore que eu te proibira de comer? Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da sua vida. Esquece essa última parte, porque nós somos redimidos. Mas ele diz: a terra será maldita. E não é uma maldição que pode ser retirada, a não ser que Jesus venha depois da tribulação e manifeste uma nova terra, um novo céu. Ele diz: a terra é maldita. A terra está corrompida. Há maldições cobrindo a terra. Então esse é o problema. E esse é o motivo de Jesus declarar em João, no capítulo 16, João, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus diz: olha, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês vão sofrer tribulações. Nesse mundo vocês vão ter aflições. Por que Jesus diz isso? Porque a terra está maldita. Há um governo maldito. Antes de ser preso no Getsemane, ele diz: o príncipe deste mundo se aproxima. O cara que recebeu o direito de governar sobre essa terra, de Adão, está se aproximando. Eu não tenho nada com ele, não tenho nada a ver com ele, eu sou de outro reino, mas ele está se aproximando para fazer aquilo que está preparado para ser feito. E foi preso logo depois. Então há um governo maldito, há um governo que deseja destruir. E por causa disso ele diz: no mundo vocês vão ter aflições. Se parasse por aí, a gente estava enrolado, né? Se Jesus não tivesse ido para a cruz, se ele não tivesse afirmado isso aqui, ele disse: tenham bom ânimo. Mas vocês precisam ter bom ânimo, porque eu venci esse mundo amaldiçoado. Eu venci. E está indo para uma vitória sobre o príncipe, sobre o diabo. E venceu. Amém? E venceu. Então nós fomos colocados em um outro reino, irmãos. O príncipe que dominava sobre nós, o das trevas, foi substituído. Ele perdeu o direito sobre nós quando cremos em Jesus. E agora nós fazemos parte de outro reino. Então nesse reino nós governamos contra esse principado e essa potestade. No nome de Jesus. Então ele vem contra nós e nós vamos contra ele. Amém? Ele vem contra nós e nós vamos contra ele. Mas na nossa força, irmão, na nossa sabedoria, no nosso entendimento, não, irmãos. Firmados na obra da graça. Qualquer coisa que ele lançar sobre você, há uma palavra para destruir essa obra. Nós somos chamados para desfazer as obras do diabo, as obras do inimigo. Amém? Você crê nisso, irmão? Ou não? Somos salvos, irmãos. Se Adão entregou o mundo à perdição e à maldição, ao pecado, nós fomos salvos dessa obra maligna. Nós somos salvos.
Não há nenhuma área da sua vida que não pode ser tocada pela salvação. Seus sentimentos podem ser tocados pela salvação. Seus pensamentos podem ser tocados pela salvação. Seu espírito já está sendo tocado pela salvação. A sua alma, o seu corpo físico pode ser tocado pela salvação. Basta que você creia. Amém? Basta que você descanse. Descanse. Pela fé, irmãos, nós entramos todos os dias, se quisermos, nos benefícios da salvação. Todos os dias. O que a Bíblia nos ensina é crescer na graça, é nos desenvolver, é compreender, mergulhar todos os dias no entendimento do que Jesus fez. Ah, pastor, mas eu sou crente há 10, 20 anos. Eu sei tudo. Pergunta um versículo aí. Eu não estou falando disso, irmão. Eu estou falando de conhecer de fato o que Ele fez por você. Porque conhecemos crentes de 30 anos, 40 anos, que ainda têm sérias dúvidas a respeito dos benefícios da salvação. E por causa dessas dúvidas ainda sofrem e ainda vivem angustiados quando um problema vem. Ele diz, será que eu vou morrer agora? Será que tudo vai acabar? Deus, me socorre. É uma oração muito linda, irmãos. Mas esse desespero demonstra que não conhece, de fato, a obra redentora de Jesus. Ele é o Deus dos desesperados também. Ele te alcança no desespero e me alcança. Ele não tem problema com isso. Só que o lugar que nós precisamos estar, irmãos, é um lugar de descanso. E descanso não apenas quando as coisas estão boas. Descanso em todo o tempo. Amém? Descanso em todo o tempo. O versículo 33 que eu li, termina assim, olha, de João 16. Neste mundo vocês vão ter aflições, mas tende fé e coragem. É o que a minha tradução diz. A maioria está tende bom ânimo, não é? Mas essa tradução aqui, a King James diz, tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Tende fé e coragem. Alcance a certeza. Quando a tribulação vier, você precisa ter fé. Conhecer a obra que Ele fez na cruz do Calvário, nessa área da sua vida. Descansar. Poxa, Jesus já me curou. Jesus já me supriu nessa área. Jesus já operou. O casamento não está bacana, não está legal. Descubra pelo Evangelho que Jesus já operou no seu casamento, já operou na sua casa. Descubra isso e descanse. E agora tenha coragem, porque você vai precisar de coragem para a próxima fase desse negócio. Você vai precisar encarar. Você vai precisar remover a incredulidade, o medo, e declarar a esse problema. Amém? Você vai precisar remover o medo e falar a esse problema. Que aqui é uma chave que boa parte não usa no dia a dia. Nós somos treinados para falar incredulidade. O principal instrumento da fé é a sua fala, que também é o principal instrumento da sua incredulidade. Tiago disse, se o homem dominar sua própria língua, o cara está perfeito. É ou não é? Vai tudo bem. Só qual é o nosso problema? O problema vem, a enfermidade vem, e a primeira coisa que a gente fala, que problema terrível. É ou não é? Abre a conta bancária, meu Deus, que coisa feia. O que eu fiz para merecer isso? É ou não é? O casamento começa a entrar num problema. Eu vou no meu amigo e falo, cara, meu casamento está terrível. Eu vou no trabalho e falo, meu casamento está destruído. Eu olho para a esposa e falo, está difícil, viu? Te aguentar. A esposa olha e fala, realmente está difícil. Vai dar não. Aí no final de tanta murmuração, de tanta luta, de tanta angústia, o que a gente faz? Né? Não, você tem que começar pelo final dessa verdade, dessa afirmação que eu acabei de falar. Você tem que começar. O problema veio.
Olhe para o problema, segure a sua língua e diga glória a Deus. Espera aí, Jesus, espera aí, Jesus, vamos conversar um pouco. O problema está aqui, fala baixinho. Oh, Jesus, o problema, de fato, Jesus operou sobre esse problema na minha vida. O Senhor já me curou mesmo, é isso que está escrito. Corre na Bíblia, descobre que está lá, leia umas 55 vezes a mesma coisa. Ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades, Ele me curou. Na cruz do Calvário Ele foi amaldiçoado, na cruz do Calvário Ele se tornou maldição para eu me tornar bênção, está escrito. Aí antes de murmurar, escuta, você não murmurou ainda. Antes de murmurar, você diga, problema no nome de Jesus, seja removido da minha vida, pelo poder de Deus. Graça de Deus se manifeste sobre a minha vida, poder de Deus se manifeste sobre mim. Põe uma canção de celebração e comece a dançar, fala, Jesus, obrigado. Aí sai para a sua vida. No final disso, irmão, você vai ter a estratégia certa, exata do Espírito Santo para você andar, para você resolver esse problema. Ah, mas a dor não saiu, eu fiz isso tudo, né, e a dor não saiu. A verdade mudou? Não. O evangelho mudou porque a dor está aí ainda? Não. Então o que você tem que continuar fazendo? A mesma coisa. Confessando, declarando a graça. Declarando o que Ele fez, não o que você faz. Romanos no capítulo 10. Estou quase acabando. Romanos no capítulo 10, no versículo 9. A chave para a manifestação da fé, o instrumento da fé é a sua boca. É o que você diz. Versículo 8. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé, o evangelho, a graça está aí, meu irmão. Se o Espírito Santo está aí, a palavra está aí. Está bem próximo, não está longe de você. Versículo 9. Se com a tua boca você confessar que Jesus é Senhor, que Jesus sim morreu na cruz, que Jesus sim operou salvação, que Jesus sim se tornou Senhor sobre a minha vida, se você confessar isso com a sua boca e crendo de fato no seu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando, o que vai acontecer? Você vai ser salvo. Amém? Amém, irmão? Se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração, de fato, crer no seu coração, confiar no seu coração que Ele foi ressuscitado lá, depois de 3 dias, você então será salvo. Então eu espero que tenhamos entendido que a salvação não é apenas ser livre do inferno. Eu espero que tenhamos entendido que a salvação é ser curado, que a salvação é ser abençoado no casamento, que a salvação é ser livre de problemas na alma, de angústia na alma. Porque quando o problema vem, eu creio no meu coração e confesso com a minha boca o evangelho, a obra redentora de Jesus. E me torno também um instrumento de evangelho para o meu irmão. Poxa, irmão, a minha vida está tão difícil, tão atribulada. O máximo que muita gente consegue é bater no ombro e falar, é assim mesmo, cara. O mundo está ruim para todo mundo. Eu também estou. Se eu te contar a minha história, a gente vai chorar aqui os dois. Tá difícil mesmo. Casamento é assim mesmo, vai piorar. Esquenta não. Você está o quê? 5 anos de casado? Esquenta não. A coisa vai ficar ruim para tu. Porque eu passei por isso, quase separei até, e foi assim, foi difícil demais. Então nós fomos treinados para isso, irmãos. Mas o que Jesus quer fazer na sua vida é treinar você para falar fé, para falar graça, para falar o evangelho. Poxa, irmão, a minha vida está difícil. Dá um abraço nele e fala, varão, no nome de Jesus. Não murmura não, vamos orar. Jesus vai tocar, né? Vamos orar antes de você contar esse problema. Ministra sobre ele, põe a mão sobre ele, de Jesus cura, Jesus liberta, sara ele, abençoa o casamento. Senhor, ele é curado. Abre a Bíblia, leia Isaías 53, pega o versículo de salvação, lê para ele e diga, agora conta teu problema.
Conta, vai, desabafa. Joga tudo isso na rocha que é Jesus. Joga tudo isso no fogo da glória, irmão. Vai queimar, irmão. Vai queimar. E o bacana de Jesus, irmãos, é que quando Jesus encontrava um doente, um enfermo, ele fazia questão de fazer o doente falar o milagre. O que você quer que eu te faça? Para muitos era óbvio, irmãos. O cego na beira do caminho gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, faz alguma coisa. A multidão passando, Jesus andando e o cara gritando, cego na beira do caminho, irmão. Jesus diz: traz ele, por favor. Manda ele vir. Alguém diz: cara, levanta, e o mestre está te chamando. Aquela expectativa vai curar o cara. Jesus olha para ele e fala: o que você quer que eu te faça? O que poderia vir da boca daquele homem senão: me cura, Jesus, opera sobre mim, me liberta desse mal? Mas por que Jesus insiste em pedir para que o enfermo fale? Porque a fé se manifesta assim. Amém? A fé não se manifesta de outra forma. Você precisa falar o milagre. Amém? Você precisa falar o milagre. Jesus vai para aquele tanque Betesda, né? Um monte de enfermo, um monte de gente frustrada, irmão, esperando o mover das águas de tempo em tempo. Vá saber de quanto tempo em quanto tempo aquilo se movia. Alguns até questionam se de fato isso era verdade mesmo, se era um mito. Mas digo, eles estavam ali. Jesus vai até um paralítico e diz: e aí, o que você quer, cara? O cara numa maca, estirado. O que você quer? E muitos de nós, irmãos, falamos como ele. Não, é porque, sabe, Jesus, você está vendo que a minha deficiência é motora, eu não consigo andar. Tem uns aqui que andam. Então, quando as águas se movem lá embaixo, a galera passa correndo, pula, são curados para lá, e eu continuo aqui ano após ano. Foi essa a pergunta de Jesus, irmão? Não foi. Não foi. E Jesus continua nos questionando a respeito se cremos ou não no milagre. Nós lemos aqui na semana passada a respeito de jejum, a passagem onde os discípulos não conseguem expulsar o demônio daquele menino, lembra? Jesus chega e está um alvoroço danado. Os fariseus tudo com raiva, brigando com os discípulos conversando, aquela confusão doida. Jesus, o que está acontecendo? O pai do menino corre até Jesus: pedi para eles expulsarem o demônio do meu filho, e eles não conseguiram. Jesus, e aí, o que a gente faz? Ele diz: não, dá um jeito, liberta ele. Será que o senhor pode fazer? A pergunta do rapaz foi: o senhor pode curar meu filho? Jesus diz: não é esse o questionamento. O questionamento é se você puder crer. Você pode crer? Ele diz: Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé, na minha incredulidade. Tem muita ajuda para a nossa incredulidade, irmão. O problema é que essa ajuda requer um pouco de esforço. E não é muito, não. Requer você congregar, às vezes, com a igreja. Requer você arrumar uma Bíblia e todos os dias abrir ela e fazer algumas leituras e meditações. Requer que de vez em quando, irmão, não é muito não, você jejue. Você ora em outras línguas. Requer que você adore a Deus. E no final disso tudo, que você confesse a verdade ao invés de murmurar a mentira do diabo. Porque essa realidade natural que a gente está vivendo aqui, irmãos, é mentira do diabo. O que há de verdade sobre nós é a verdade espiritual. Nós não somos mais desse reino natural. Não somos. Jesus diz para nós, orando a nosso respeito: olha, eu oro, Deus, eu oro, eles não são desse mundo. Eu não estou pedindo que o Senhor tire eles daqui agora. Guarda eles aí, mas eles não são deste mundo. Nós voltaremos para cá, irmão. Nós não somos esta, nós somos da terra, amém?
Escuta isso, alguns acham que vão morar no céu a vida toda. Não, vai voltar para cá, para a terra. Não dá para te dizer como que vai ser, mas a gente vai voltar para cá. Só que não vai ser esse sistema caído mais. O diabo estará longe, bem longe de nós. Então quando ele diz que eles não são deste mundo, ele está falando de um sistema caído e amaldiçoado. Nós não somos. Amém? Para encerrar, para que a salvação se manifeste, é preciso que haja um casamento entre nós, entre a nossa convicção e a graça e Jesus. Casamento, é preciso haver uma união. Não é uma amizadezinha, não, é casamento, é habitar, é viver o que o Salmo diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na casa de Deus. Não é passear lá. Amém? É preciso se tornar um só espírito com Ele, não um visitante dele. Porque depois que o problema vem e correr em desespero para Jesus, ele até te alcança. Ele até te alcança. Mas é um processo mais complicado. Porque ele pode te alcançar com misericórdia e te curar. Mas se você não crê de fato nele, se você partir, você não irá habitar com Jesus. Você não irá para o céu. Entende isso? Compreende isso? A salvação é pela graça. É crer na operação do Evangelho sobre as nossas vidas. Amém? Vai ficando de pé no seu lugar. Deus, o projeto de Deus é gerar salvação na sua vida. Esse é o plano de Deus, irmão.